Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Kleber Paganelli e eu quero trazer aqui uma dica para você, direito do trabalho. A dica diz respeito às férias, uma novidade que foi implementada na CLT por força da reforma trabalhista que entrou em vigor em novembro de 2017. Fiquem atentos aí, você que está se preparando para concurso de tribunais, do trabalho em especial, para o exame da OAB, ou em outras carreiras, normalmente para procuradores de autarquia, de município, é comum cair direito do trabalho. Então vamos lá, o que você tem que tomar cuidado? A grande novidade em relação às férias é a seguinte: férias na CLT, especificamente no artigo 134, ela traz a possibilidade de fracionar as férias. Antes da reforma trabalhista, em regra, as férias deveriam ser usufruídas em um só período, com a exceção de que elas poderiam ser fracionadas em até 2 vezes, um dos períodos não menor do que 10 dias, em casos excepcionais. Só que a CLT não especificava quais seriam esses casos excepcionais. Bom, a reforma trabalhista mudou essa dinâmica. A reforma permite, artigo 134, parágrafo 1º, que desde que o empregado concorde, as férias dele então poderão ser fracionadas em até 3 períodos. Grava isso, 3 períodos. Um deles não menos do que 14 dias. E os demais não menos do que 5 dias. É o que diz, portanto, o parágrafo 1º do artigo 134. Então vejam, em até 3 períodos, um deles não pode ser menor do que 14 e os demais não podem ser inferiores a 5 dias corridos. Então, um exemplo prático. O empregado tem direito a 30 dias, certo? Muito bem. A empresa dá 15 dias em um determinado momento. Depois, num segundo momento, ela dá mais 10. 15 mais 10, dá 25. E num outro momento, ela daria mais 5 dias. Então, um período não pode ser menor do que 14, foi de 15. Os demais não podem ser menor do que 5. Aí o segundo período do meu exemplo foi de 10 e o terceiro período foi de 5. Então, essa é a grande novidade. Agora, cuidado. Quanto ao pagamento, isso não foi mudado. Aquela regra que diz que a empresa tem que pagar 2 dias antes do início do gozo, continua em vigor, tá? Então, toda vez que ele vai usufruir um desses períodos, proporcionalmente, ele vai receber a remuneração 2 dias que antecedem o gozo. Referente aos 15 dias, referente aos 10 dias ou referente aos 5 dias. 2 dias antes. Então, isso não mudou. E outra coisa que a reforma trabalhista trouxe foi o seguinte: parágrafo 3º do artigo 134. Proibir que a empresa inicie as férias do empregado, vejam, nos 2 dias que antecedem um feriado ou um dia de descanso semanal remunerado. Então, nos 2 dias que antecedem o domingo, por exemplo, que é o descanso regular da maioria dos trabalhadores, ou nos 2 dias que antecedem um feriado, não é possível iniciar o gozo das férias. E eu deixei aqui só para constar, existia uma regra, talvez você até lembre dela, no parágrafo 2º, que foi revogado, cuidado, que dizia que menores de 18 anos e maiores de 50 não poderiam ter as suas férias fracionadas, naquela forma anterior, que poderia ser até em 2 períodos, né? Esse parágrafo ele foi revogado. Então significa dizer que o que acabamos de ver aqui do parágrafo 1º, fracionar em até 3 períodos, é permitido também, inclusive para menores de 18 anos e maiores de 50. Beleza? Vou ficando por aqui. Bons estudos e até a próxima videodica. Até mais!